Boa noite, meus irmãos. É um prazer ter vocês em mais uma noite aqui comigo. Me chamo Eduardo Silva. Venho mais uma noite orar por vocês nesta oração da noite que eu faço todas as noites a partir das 19 horas, aonde eu venho pedir para o Senhor que Ele te cure da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, assim como Ele me curou. Para você que não sabe, que é a primeira vez que você está aqui, o Senhor me curou da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, sem que eu tomasse um remédio, meus irmãos. Então você também pode ser curado e você vai ser curado, porque se você está aqui nessa campanha, porque se você está aqui, caiu aqui de paraquedas, o Senhor está decretando a sua cura, amém? Porque nada, meus irmãos, é por acaso para o Senhor. Nós mesmos da igreja brincamos, que é a cristocidência, Então pode ter certeza que isso foi uma cristocidência. O Senhor te trouxe até aqui para te mostrar que a depressão, a ansiedade, sim, tem cura e que você pode ser curado e você vai ser curado em nome de Jesus, amém? É só ter fé, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, já se inscrevam no canal, compartilhem, deem joinha, para que mais pessoas possam ser ajudadas, amém? Para que mais pessoas saibam também que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico tem cura, Então, meus irmãos, é muito importante você divulgar o canal, você divulgar o vídeo, a oração, para que chegue a mais pessoas, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, estava lendo o Salmo 56, versículo 9, e senti de falar com vocês sobre esta passagem, que o Senhor diz assim para nós hoje: quando a ti clamar, então retrocedendo os meus inimigos, isto sei eu, porque Deus está comigo. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, o que o Senhor veio nos falar hoje, O Senhor começa nos dizendo aqui que quando nós formos clamar a Ele, quando nós for orar, e clamar a Ele, os nossos inimigos vão começar a retroceder, sucessivamente. Porque você não sabe, meu irmão e minha irmã, o poder de uma oração. Você não sabe o poder que tem uma oração, meus irmãos. Eu mesmo fui curado das minhas enfermidades, da ansiedade, da depressão, tudo, meus irmãos, através da oração. É através da oração que eu tive as minhas experiências sobrenaturais. É através da oração, meus irmãos, que muitas das coisas acontecem. É através da oração, meus irmãos, que Elias fez com que a terra parasse de chover lá em Israel. Foi através da oração que ele clamou ao Senhor para que o Senhor voltasse a mandar chuva depois de 3 anos. Então o Senhor está hoje nos dizendo aqui que quando nós clamarmos a Ele, quando nós orarmos ao Senhor, os nossos inimigos, vão retroceder, vão recuar, meus irmãos. Ou seja, os nossos problemas também vão recuar, As nossas enfermidades vão cair por terra. Então, meus irmãos, vocês não sabem o poder que tem uma oração. A oração move as mãos de Deus, move os céus, meus irmãos. Então vocês precisam orar sem cessar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Orem durante o dia. Para quem já está há mais tempo na igreja, para quem já está convertido, um conselho que eu dou é orar na madrugada, porque a madrugada, meus irmãos, é sobrenatural o que o Senhor faz, amém? A Bíblia diz, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Glórias a Deus. Então você não sabe o poder que tem a oração da madrugada, principalmente pelas umas 3 da manhã, Coloque o relógio despertar e ore ao Senhor, que vocês vão encontrar o Senhor, amém? Quem busca, acha, meus irmãos. A Bíblia diz: invocar-me-eis e me achareis quando me invocardes com todo o vosso coração, amém? Ou seja, quando nós invocar o Senhor de todo o nosso coração, quando nós procurar o Senhor, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ou seja, meus irmãos, cada passo que nós damos na direção do Senhor, cada vez que nós tentamos buscar o Senhor, Ele vem de encontro a nós, amém? Então, meus irmãos, a oração é a chave da vitória. A Bíblia diz que a oração é a chave da vitória, Então nós devemos orar, meus irmãos, orar sem cessar, amém? Orar durante o dia, orar à noite, tudo que nós formos fazer, entregar nas mãos do Senhor, Porque Ele sabe de todas as coisas,
Glórias a Deus. E ter fé, meus irmãos, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia conta a história da mulher do fluxo de sangue, né? Que ela estava desenganada pela medicina, né? Na época, ela estava com fluxo de sangue, né? Há 12 anos ela sofria com fluxo de sangue, né? Que era uma hemorragia. E a Bíblia disse que ela já sem esperança sobre a medicina, né? Ela foi e viu que o Senhor Jesus estava ali no meio daquela multidão. E a Bíblia diz que ela foi e viu que não ia conseguir chegar até ele, mas ela foi se agachando, ela foi indo, até que ela chegou e tocou as vestes do Senhor, porque ela, pela fé, ela decretou a vitória. Ela disse: se eu tocar a veste do Senhor, eu vou ser curada. E no momento que ela tocou as vestes do Senhor, o Senhor nem tinha visto, mas o Senhor viu que tinha saído o poder das suas vestes, né? Aí o Senhor quis saber quem era a pessoa que tinha tocado nas vestes dele, porque tinha saído o poder dele, né? E naquele momento a Bíblia diz que ela falou que tinha sido ela, né? Que ela tinha crido, né? Que ela ia ser curada. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Quando ela falou com o Senhor sobre isso, o Senhor disse: vá em paz, minha filha, a sua fé te salvou. Ou seja, meus irmãos, a fé move montanhas, meus irmãos. O Senhor Jesus disse: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos falar para o monte de ir de um lado para o outro, que ele obedecerá. O que o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos? Se nós tivermos uma fé bem pequenininha, meus irmãos, a gente pode fazer todas as coisas. Nós podemos pedir o que quiser, que o Senhor há de nos atender. Amém? Glórias a Deus. Então isso que você tem que colocar na sua cabeça, meu irmão e minha irmã. Por mais que o deserto esteja difícil, parece que não tem fim, calme o seu coração, descanse no Senhor, amém? Que o Senhor pode todas as coisas, meus irmãos, mas vocês precisam entregar nas mãos dele, amém? Porque ele é o nosso Criador, ele pode todas as coisas, ele fez o mar, ele fez as estrelas, ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez até debaixo da terra, meus irmãos. Então o que é o seu problema para o nosso Deus? O que é o meu problema para o nosso Deus, né? Mas por isso que o Senhor diz que pela fé, meus irmãos, nós podemos fazer qualquer coisa, amém? Então se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, meus irmãos, assim como a mulher do fluxo de sangue decretou a sua vitória e o Senhor atendeu. Se você decretar a sua vitória pela fé, o Senhor também vai te atender, mas você precisa buscar o Senhor, que nem a mulher do fluxo de sangue foi lá. Ela teve uma atitude, ela foi lá no Senhor e tocou as vestes dele para ela ser curada. Ela não ficou parada, amém? Então você precisa orar, meus irmãos, você precisa buscar o Senhor e pela fé chegar ao Senhor, e ele chegará a vocês e vai dar a vitória a cada um de vocês, amém? Glórias a Deus. Então é isso, meus irmãos, que o Senhor veio falar hoje com nós. Glórias a Deus. Orem comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus amado e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu venho aqui, meu Pai, te orar, meu Pai, e te pedir, Senhor, eu venho interceder, meu Pai, pelas almas, meu Pai, dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui hoje, meu Pai, que estão aqui, meu Pai, diante da Tua presença, meu Pai, e mais uma noite, Senhor, e mais uma noite de oração, meu Pai. Oh, meu Pai, mais uma oração da noite, meu Pai, que eu venho aqui, meu Pai, interceder por cada vida, Senhor, que está agora aqui, meu Pai, angustiado, angustiada, ansioso, ansiosa, meu Pai, oprimido, Senhor. O Senhor diz na Tua palavra: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, meu Pai, alivie o fardo, Senhor, alivie, meu Pai, esse fardo, esse peso, meu Pai, espiritual. O Senhor diz, meu Pai, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e potestades das regiões celestiais. Senhor, então, meu Pai, que o Senhor venha repreender o inimigo de nossas almas, Satanás e seus demônios, que batem em retirada agora, no nome sobre todo nome, no nome de Jesus. Saia dessas casas, saia dessas famílias, saia dessas vidas, espírito de ansiedade, espírito de depressão, espírito de enfermidade, bata em retirada sobre essas vidas. Tu tá repreendido, Satanás, meu Jesus, que o Senhor venha dando a tua paz que excede todo entendimento, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha guardando
visitando, meu Pai, a cada vida. Proteja-os, meu Pai, como a menina dos teus olhos, e esconda-nos, meu Pai, debaixo das tuas asas, Senhor. Meu Pai, príncipe da paz, dê tua paz, meu Pai. Senhor, cure as feridas, os traumas, os medos, meu Pai, todo impedimento, Senhor, tudo, meu Pai, que entristece, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha tirando a venda espiritual, meu Pai, de cada irmão, de cada irmã, meu Pai, para que eles venham conhecer a verdade, meu Pai, porque o Senhor diz na tua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espírito Santo, entre nessas vidas, entre, meu Pai, nesses corações, meu Pai, Senhor, transforme, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de transformação, é um Deus de cura, é um Deus de libertação. Liberte os meus irmãos, meu Pai, Senhor, que o Senhor repreenda toda a fúria do inimigo, meu Pai, Senhor, que o Senhor leve teus filhos, meu Pai, até a tua igreja, até a tua casa de oração. Leve eles, meu Pai, a uma casa, Senhor, uma casa que vai estar a tua presença, meu Pai, Senhor Jesus. Leve, meu Pai, eles, conduz o teu povo, meu Pai, que está ansioso, que está, meu Pai, oh, meu Pai, triste, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que está oprimido, meu Pai, que o inimigo, meu Pai, tem colocado pensamentos malignos, meu Pai, Senhor, repreenda toda seta maligna nas mentes, meu Pai, todo embaraço nas mentes, todo dardo inflamado do inimigo, Senhor, eu te peço, meu Pai, Senhor, meu Pai, toda essa perturbação para os irmãos não dormir, meu Pai, que o Senhor venha destruir, meu Pai. Acampe os seus anjos, ó Jeová Rafá, Deus que cura, Jeová Jirê, ó meu Pai, louvado seja Adonai, ó Criador dos céus e da terra. Meu Pai, o que é, meu Senhor, os nossos problemas para ti, meu Pai, que nos criou, que fez todas as coisas, meu Pai, ó meu Pai, nada, meu Pai, do que nós passamos, meu Pai, sai do teu controle. A tua palavra diz, meu Pai, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor permita, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, meu Pai, eu sei, meu Pai, que está tudo sob o seu controle, meu Pai. Oh, meu Senhor Jesus, que, meu Pai, nós venhamos, meu Pai, clamar a ti, como o Senhor disse hoje, meu Pai, que os nossos inimigos irão recuar, as enfermidades, ó Pai, irão desaparecer, irão, meu Pai, cair por terra, Senhor. Oh, meu Pai amado, a tua palavra, meu Pai, diz, Senhor, que meu Pai é o Senhor que perdoa os nossos pecados e cura as nossas enfermidades. Então cura, meu Pai, essas enfermidades, meu Pai. Senhor, cura essa ansiedade, esses espíritos malignos, meu Pai, que bata de retirada em nome de Jesus. E que, meu Pai, o Senhor venha nos dar uma noite abençoada de terça-feira, Senhor. E que nós venhamos, meu Pai, ter uma quarta-feira abençoada, meu Pai, em nome de Jesus. Em paz me deito, Senhor, e logo pego no sono. Pois só Tu, Senhor, fazes nós repousarmos com segurança. Faça-nos, meu Pai, repousar com segurança nessa noite. Repreenda toda a fúria do inimigo, meu Pai, e que o Senhor guarde a nossa vida. Acampa os seus anjos ao redor nosso, meu Pai. Assim eu te oro e já te agradeço, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus vivo, Deus de Israel, Deus Altíssimo, Senhor dos exércitos, glórias a Deus. Amém. Oh, graças a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos, como é bom orar. Então, é isso que o Senhor veio nos falar hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e de dar joinha para que essa oração da noite chegue a mais pessoas, amém? Que estão precisando nesse momento, que estão desacreditadas nesse momento. Amém? Então que Deus abençoe o final de terça de vocês e a noite de sono de vocês. E que Deus abençoe a sua quarta-feira em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.